Me disseram que há mais gente crendo menos, que a ciência não precisa da religião. Não discuto qual das duas é melhor. O que eu sei é que a verdade é bem maior. O que eu sei é que além do horizonte existe uma luz. Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pelo carinho, pela sua presença em nosso encontro. Lembrando que hoje, sexta-feira de carnaval, ouvindo aí Padre Zezinho, a verdade é bem maior. Lembrando a todos e a todas que vivemos no tempo em que cada um escolhe a verdade que quer acreditar. Uns e outros aí seguem certos mitos, certos fatores, e tudo que se posta contrário a esta pessoa é mentira. Tudo que se posta a favor é verdade. A gente vivemos aí ontem, né, por acaso, uma operação com 24 pessoas sendo visitadas pela Polícia Federal aqui no Brasil, né, sobretudo. E aí as pessoas falam, não, isso aí é perseguição, isso aí é isso e aquilo. Ah, se nada teme, por que reclamas? Já diz a palavra de Deus, se eu falo a verdade, por que me castigas? E a gente vê claramente cada vez mais pessoas preocupadas em justificar as suas posições políticas e ideológicas, dizendo não ser ideologia, mesmo sabendo de toda a sujeira, toda a covardia, de toda a maldade realizada. Ontem mesmo, aqui no Rio de Janeiro, tivemos um caso onde um policial militar, de forma irresponsável, atira a queima-roupa em um outro cidadão aí, alegando que a arma disparou por acidente e encontra-se preso. Pois cada um vai acreditar na verdade que quer. Nesse contexto aqui, nós temos, no caso, a Polícia Federal mostrando através de documentos, através de provas, né, e também de testemunho do senhor Mauro Cid, e que havia uma possibilidade de afrontar a democracia. Mas uns e outros vão dizer, não, não é bem isso, não quis dizer isso, não quis dizer aquilo, não é bem isso que eu quis dizer. Parece até certas pessoas falando que não tinha visto isso, não tinha visto aquilo em certo lugar. Mas é aquilo, é a verdade que alguns querem acreditar e a verdade dos fatos está aí na mídia, está aí, né, para que a gente possa examinar. Mas eu vou escolher a minha verdade. Essa é a lógica na cabeça de muitos, na bolha de muitos. E isso nos preocupa. Mesmo tendo lá o envolvimento do ex-presidente, mesmo tendo lá apresentado vários ministros, pelo menos 5 ministros, envolvidos nessa vibe aí de querer garantir que ele se mantivesse no poder, alguém vai dizer que é perseguição política, porque para eles tudo se explica através desse termo perseguição política. E se fala de uma ditadura quando eles defendiam a ditadura. Ué, se eles queriam a ditadura, por que agora estão reclamando uma ditadura, já que na cabeça deles nós vivemos uma ditadura feita pelo Lex Luthor barra Professor Xavier barra Alexandre de Moraes. Bom, Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos para o Evangelho de hoje, para que a gente possa meditar nessa sexta-feira de carnaval. A ciência não precisa da religião. Não discuto qual das duas é. E muito bem, o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, Marcos capítulo 7, versículos 31 ao 37. E o Evangelho de hoje, ele envolve dois gestos de Jesus. O primeiro gesto é ele acolher aquele homem, né? Jesus ia atravessando o território de Decápole, o autor sagrado faz questão de ressaltar aonde Jesus estava e trouxeram-lhe um surdo que mal podia falar. Nós sabemos que na leitura
judaica, naquele contexto, o homem ser surdo e não poder falar era um sinal de um pecado dele ou dos pais. E Jesus acolhe esse homem e impõe as mãos sobre ele e afasta da multidão e mete-lhe o dedo nos ouvidos e a saliva e toca-lhe a língua e depois diz, éfata, quer dizer, abra-te. O interessante é que nós, quando estamos em nossas cegueiras e também quando estamos mudos, sem voz, nós às vezes ficamos assustados. Hoje, o abra-te é o abra-te para combater a injustiça, abrir a voz para anunciar a boa nova. Nós queremos apenas abrir a voz para anunciar, para louvar. Eu lembro um tempo atrás, uns 10 anos atrás, um jovem recém-convertido ao ramo protestantista, ou melhor, evangélico, ele dizia, eu só quero louvar, eu só quero louvar. Nós cristãos, nesse tempo de carnaval, onde uns e outros estão demonizando o carnaval, somos convidados, e eu falo convidados de fato, a também louvar, mas denunciar aquilo que impede o reino acontecer. O abra-te de Jesus é abrir-se para ouvir a palavra, é abrir-se para ouvir a vontade de Deus, é abrir-se para viver essa vontade de Deus. O abra-te de hoje é um abra-te para que nós deixemos de medo, deixemos o medo e vivamos de verdade a boa nova do reino. O evangelho de hoje ainda nos desafia a termos a coragem de tocar naqueles e naquelas que estão amaldiçoados pelo pecado, na visão de muitos, tocar naqueles, naquelas que estão sofrendo a exclusão social. O evangelho de hoje ainda desafia a nossa capacidade de entender o que é a verdade. O abrir-se que Jesus hoje também é abrir-se para o pensamento crítico, é abrir-se para uma religiosidade do fato concreto, não apenas uma religiosidade dos ritos, não apenas uma espiritualidade das promessas e dos votos, não apenas uma espiritualidade de seguir. Por que você vai à missa ao domingo? Ah, porque se não for é pecado. Não, você vai porque você tem um projeto, porque há um projeto de salvação. O evangelho de hoje ainda nos chama, de fato, a sermos homens e mulheres que abrem-se para a realidade do mundo, que abrem-se para a realidade da palavra, que abrem-se para a realidade daquilo que nós estamos vivendo, que abre para escutar aquilo que o outro tem a dizer, para anunciar, para proclamar, para deixar bem claro que o evangelho de hoje não acontece numa sinagoga, não acontece em uma igreja, mas sim pelo caminho que nos está fazendo. E é nesse caminho que nós estamos traçando em nossas vidas que nos convida, nós somos convidados a viver de verdade a boa nova. O evangelho de hoje, o convite de Jesus no abra-te, é um convite para todos nós, para que nós possamos abrir nossos corações, possamos abrir nossos ouvidos, que possamos abrir nossas vidas para a boa nova do reino. E aquilo que eu ouvi de um certo amigo uma vez, tem coisas que eu escutei, tem coisa que eu vi, que eu gostaria de desver e gostaria de desouvir. Há possibilidade? Não. Para todos nós que conhecemos a palavra de Deus, que vivemos este evangelho, somos chamados a ouvir, a anunciar, a denunciar, a viver plenamente esta boa nova. Não tem como nós, eu falo nós, no caso eu e você, nós que estamos nesta realidade, ficarmos apenas na ideia do Cristo do louvor, mas o Cristo da ação concreta, levando a vida plena para todos. Bom, eu paro por aqui, pedindo a Deus que abra o meu coração, que abra o nosso coração para o perdão, que abra nossos ouvidos para anunciar aqueles que têm razão, que possamos abrir nossas bocas para pedir perdão, que possamos abrir nossas vidas para acolher o Messias, que é o Senhor Jesus. Fiquemos com Deus, hoje ouvindo o Padre Zezinho, a verdade é bem maior, canto da minha primeira comunhão. Bom dia, eu sou Daniel Nonato.
que brilha sempre, sempre, aleluia, amém. O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim, para além do horizonte existe uma luz que não tem fim. Para além do horizonte existe uma luz que não tem